Eu não podia, senhor presidente, deixar de passar por este plenário no dia de hoje, eu que aqui vim ontem para falar a respeito de assuntos que têm sido temas centrais da campanha em nosso país, sobretudo, que compõe a pauta e os programas dos candidatos à presidência da República. Ontem me referi à importância da Petrobras e, sobretudo, dos recursos oriundos do pré-sal para o processo de desenvolvimento não só econômico, mas principalmente para o processo de desenvolvimento social do nosso país. E eu rapidamente gostaria hoje, senhor presidente, de analisar a questão da independência ou autonomia do Banco Central. Item que consta da pauta e do programa de diversos candidatos, entre eles do candidato Aécio Neves e da candidata Marina Silva. Eu creio, senhor presidente, que a população brasileira precisa entrar em detalhes e procurar saber exatamente o que significa uma coisa, uma proposta, o que significa outra proposta e de que forma essas propostas e essas políticas intervirão diretamente na vida de cada um. Ontem eu falei bastante sobre pré-sal. O quanto esses recursos, a partir do novo sistema de partilha, poderão servir ao povo brasileiro, sobretudo na área de educação e na área de saúde. A questão da independência do Banco Central, ou da autonomia do Banco Central, senhor presidente, por influenciar diretamente o dia a dia da vida dos brasileiros, precisa ser encarado como um debate de fundamental importância. Fundamental importância. Deve, e aí eu pergunto, deve um governo abrir mão de sua prerrogativa de comandar a política econômica, dando autonomia aos dirigentes do Banco Central? Deve? No meu entendimento, senhor presidente, não só no meu entendimento, mas concretamente, garantir a autonomia do Banco Central significa o governo abrir mão de sua condição de definir os rumos da nação, os rumos do país, ou seja, um governo que foi legitimamente eleito pela maioria do povo brasileiro passaria as rédeas dessa nação, o poder dessa nação, o poder decisório a um conjunto de tecnocratas dirigentes do Banco Central do Brasil. Tecnocratas, economistas ou economicistas que, no geral, são ligados ao capital econômico, ao capital financeiro, que, no geral, vamos falar aqui a linguagem que o povo entende, aos ricos. Um Banco Central autônomo, com um mercado autorregulado, não é uma simples questão de gestão administrativa, senhor presidente e senhores senadores, mas um conceito neoliberal que fatalmente levaria o Brasil a praticar uma política de juros elevados, de arroxo salarial e de recessão. Em um artigo publicado hoje no site GGN, que é um site dirigido pelo jornalista Luiz Nassif, o professor Renato Santos de Souza explica isso de uma forma muito didática, de fácil compreensão para a população brasileira. Diz ele que a política econômica, da qual dependem os níveis de produção, de crescimento econômico, emprego e também os investimentos públicos, tem três grandes componentes. E, de fato, são três os grandes componentes. A política fiscal, que trata das receitas e dos gastos do governo e afeta o nível de impostos e investimentos governamentais. Outro, a política cambial. Dois, a política cambial, que trata da taxa de câmbio e afeta as importações e exportações, as despesas no exterior e as de estrangeiros no Brasil. E terceiro, a política monetária, que regula as taxas de juros e a quantidade de moeda na economia. Como o Banco Central, senhor presidente e senhores senadores, como o Banco Central é responsável pela política monetária, ou seja, a política que regula a taxa de juros, e também o responsável nessa prática, no regime de câmbio flutuante, também responsável pela política cambial, o professor explica que, dando autonomia ao Banco Central, ficaria a política cambial, a política monetária
sobre o encargo do Banco Central autônomo, enquanto que ao governo, legitimamente eleito pela maioria do povo brasileiro, restaria apenas administrar os recursos dos impostos, senhor presidente. Quanto recolher, de quem recolher, como recolher e como gastar. Somente isso. E as grandes decisões ficariam ao tal do Banco Central autônomo e independente. Vejam só, é preciso que aproveitemos esse momento rico eleitoral para analisarmos não as pessoas, mas as propostas. E o meu partido não é de hoje que combate, de muito tempo combate. Somos radicalmente contrários à autonomia do Banco Central, por conta desta questão muito bem explicada pelo professor Renato dos Santos, didaticamente explicada. Porque daríamos mais poder ao grande capital, aos tecnocratas, do que teria um governo legitimamente eleito. Diz o professor, o estudioso, que essa é uma ideia dos economistas mais liberais, chamados formalmente nas escolas de economia de monetaristas. Eles acreditam que o principal dever da economia é controlar a inflação. Na prática, para os monetaristas, inflação se combate com recessão. E o que é recessão? É desemprego, é arroxo salarial, é baixa produção. E a isso é que se reduziria a política econômica, pois os liberais defendem a não intervenção do governo na economia. Ou seja, o que é a economia neoliberal? A apologia ao tal livre mercado. Apologia, mas o que é livre mercado? Uma ficção. Porque quem tanto faz a apologia ao livre mercado é quem menos pratica. Dizem que os Estados Unidos é um país livre, que defende o livre mercado. É nada, é coisa nenhuma, é nada. Talvez seja um dos que mais intervém no mercado. Ou não existe, por acaso, há muitos anos, uma lei nos Estados Unidos que proíbe que qualquer empresa exporte petróleo. Que lei é essa? As empresas não são livres para fazer o que bem entendem? Não. Lá nos Estados Unidos não são, não. Há uma lei que proíbe a exportação de petróleo tirado de território americano. Isso não é uma intervenção no mercado, não? Olha, lembra o professor que na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a taxa de juros, a taxa Selic, que é oficial, chegou a 45% em 1997. E, na maior parte do tempo, gerou em torno de 20%. Já o perfil do primeiro governo do presidente Lula, houve uma forte redução das taxas, uma média de 6,65% ao ano. E a presidente Dilma chegou a baixar a 7,12% ao ano. E, por isso, foi duramente criticada e, por isso, tem sido duramente combatida. E aí dizem que o Brasil está quebrado. Quebrado não, senhor presidente. Quebrado de jeito nenhum. O PIB real total cresceu 45%, de 3,3 trilhões em 2002 para 4,8 trilhões em 2013. Que Brasil quebrado é esse? Segundo os dados do próprio Banco Central, no mesmo período, o PIB real por habitante cresceu 29%, de 18 mil reais em 2002 para 24 mil em 2013. A renda per capita do povo brasileiro cresceu, senhor presidente, de 2.919 dólares em 2002 para 11.229 dólares em 2013. Isso sem falar que uma das principais razões e metas desse governo é diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social. Foram 36 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza e 42 milhões que ascenderam à classe média. Que país quebrado é esse? Então, precisamos aproveitar esse momento rico em debate para que o povo entenda, não apenas escute sem saber o que significa a autonomia do Banco Central. Vamos conhecer o que é isso? Não é de difícil entendimento, não. Vamos falar a linguagem do povo, que é de muito fácil entendimento. Relação governo com o parlamento, defendemos o plebiscito para fazer a reforma política
E eu concluo nesse 1 minuto que Vossa Excelência me dá, essa sim que precisa ser feita. Ouvi com muita atenção o senador Cristóvão falar, votem nos candidatos que nada. Do mesmo partido, isso antigamente se chamava de voto vinculado. O que nós precisamos fazer é mudar, não é votar em pessoas, mas votar em programas, em listas partidárias, como acontece na maior parte dos países do mundo. É só no Brasil que se vota em pessoa, que tem campanha cara e que quem banca a campanha são os grandes empresários. É o poder financeiro desse país. É essa reforma política que tem que ser feita e é essa reforma política que o povo brasileiro defende e que tem que prestar atenção em todos os candidatos para ver aquele que defende as melhores propostas e terá melhores condições de encaminhá-las e transformá-las em realidade. Eu agradeço muito ao senador Fleury por ter permitido que falasse por primeiro e a Vossa Excelência por ter me garantido mais tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador.